A quem interessar possa algumas reflexões sobre a política brasileira. Discutir política é uma necessidade que a gente tem para que a gente dissipe muitas coisas negativas que a própria política pode nos alcançar. Quando a gente toma um lado, a gente refuta outros. É bem óbvio isso, né? Se eu sou flamenguista, eu não torço pelo Vasco da Gama. E quando a gente tem uma posição clara na política e consciente, fica melhor para que a gente se diferencie do grande caldeirão de diversidade que tem, as preferências, digamos assim, da política, quanto que a gente não cause confusão, né, nas pessoas. É preciso definir quais os princípios que nós temos como elencados de importante em nossas vidas, e a partir disso a política é como se fosse um receptáculo desses nossos princípios de vida que vai levar para o Estado, os governos, né, que vão se eleger para governar o Estado. Então é muito importante que a gente tenha um lado político, nem que seja a moda antiga, no tempo de São Francisco de Assis, caridade, castidade e obediência. Acho que eram esses os princípios. 1000 anos atrás, tinha gente que vivia de simplesmente se desprender de tudo que é material e vivia de fazer caridade, de receber caridade e assim ir sobrevivendo. Isso é uma política de sobrevivência, então, uma política de vida também. Nós estamos no século XXI e tem muita complexidade que se soma nesse período que a gente está de modernidade e que requer que cada vez mais a gente se dedique a pesquisar, a conhecer, a aprofundar aquilo que já foi compreendido. Que a partir do momento que existe uma compreensão de algo que explica, elucida, por que a gente vai quebrar a cabeça para entender se alguém, um ser humano já entendeu, já explicou, já mostrou como que funcionam as coisas. A distância da Terra ao Sol faz muito tempo que foi medida lá no tempo da Grécia, lá o sujeito lá pegou uma sombra, ele viu lá um negócio lá que a sombra inclinava em determinado local, e aí ele viu e conferiu antes de Cristo. E a gente sabe qual é a distância exata de quilômetros que tem da Terra para a Lua, da Terra para o Sol, e aí vai se meter a medir essa distância para quê? Assim é a ciência, que ela apresenta os modos conclusos de mensurar, né? De compreender o nosso mundo ao redor da gente. Quando a gente parte para o campo das ciências humanas, talvez fique um pouco mais complexo, porque a gente tem uma coisa nossa chamada subjetividade, que é algo muito particular, muito pessoal, muito próprio. Eu gosto de usar o cabelo grande, há quem não goste. E aí eu vou ser censurado por isso, ou vou censurar a quem faz a barba todo dia, não devo, né? São coisas subjetivas. Essas subjetividades, elas precisam ser respeitadas. E aí quando a gente parte para o campo da sociedade, é um turbilhão de opções, de gostos, de opiniões que disputam com outras opiniões, outros gostos, outras visões de mundo. Porém, existe um regramento para essa convivência. Não é? Eu não posso ser impedido de entrar no estabelecimento qualquer particular ou público, se está de portas abertas para qualquer pessoa entrar, porque eu tenho cabelo grande. No Brasil, não. Talvez em outros países possa acontecer isso. Não, né? Acho que cabelo grande não. Mas em outros países, mulheres são impedidas de deixar a face sem véu. E tem que se respeitar, porque é o andamento cultural, o andamento histórico, o andamento dos valores e costumes que estão norteando aqueles povos, aquelas nações. Brasileiramente falando,
a gente vive numa época que a política nos dá um desafio enorme. Como é que a gente vai debater, refletir, conversar, interagir? A necessidade do ser humano interagir com outra pessoa, com pessoas que dizem que a Terra é plana. A Terra é plana. Tem gente que diz isso. E desse mesmo grupo de pessoas, simplesmente desenvolver-se aí nos últimos 4, 5 anos uma gama de absurdos, né? E aí não é subjetividade, não é constatação. Absurdos que a civilização já tinha superado, que a modernidade já tinha superado. Por exemplo, que história é essa que todo mundo tem que ter uma arma de fogo? Por que é que todo mundo tem que ter uma arma de fogo? Assim fosse, para que polícia, né? A gente estaria na época muito antiga, onde vê-se o mais forte, ou numa situação de guerra, contemporaneamente falando. Muito se assemelha ao primitivismo do mais forte. A disputa pela força. A força vence. Quem tem força maior ganha. E esses princípios estão sendo postos na política. Por alguns grupos de ideologia política que fazem questão de firmar uma violência como estratégia de interação. Só que isso não cabe numa república democrática. Os debates que a República Democrática tem são justamente para refutar a violência como forma de chegar ao poder. Então, quem nega aquele que está consolidado como um modo de disputa do poder ou de submeter-se à escolha da população, ao escrutínio, né, da população através do voto, quem nega isso não está interessado em fazer a política contemporânea. Está voltado para uma política antiga, arcaica, do tempo em que a força era a medida maior. Quanto mais força tivesse um, que suplantasse o outro. Ou estratégia, ou astúcia. Que nem Davi derrotou Golias. Davi era miudinho e Golias um gigante. Muita astúcia e coragem, pouca força. Davi derrotou Golias, assim diz a tradição. Mas a história nos mostra que a gente precisa estar muito atento para não abandonar o contemporâneo. O contemporâneo nos dá uma referência, uma orientação a partir do que está posto de conquista. Ora, se nós temos o modelo de uma república com 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso não foi à toa que surgiu. De algum modo se chegou a isso. Então, se dedicar a conhecer o porquê disso é um exercício que qualquer pessoa pode fazer hoje com a internet. Um pouco de sorte, pegando uns textos decentes, umas videoaulas decentes, a pessoa vai se formando, mas também fazer um grupo de estudos, entrar na universidade, fazer um curso superior que aborda essas questões para quem se interessa por política. E está muito difícil, que a gente vai às ruas, comprar pão, na fila do banco, tá certo? Andando numa calçada, numa loja, num evento social de lazer, e a gente começa a conversar naturalmente com as pessoas para passar o tempo e de repente as pessoas se enchem de ódio pro lado da gente, porque a gente diz que Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um corrupto. E as pessoas não admitem isso. Muita gente não admite isso e fica um climão, né? O Jair Bolsonaro cometeu barbaridades que estão sendo investigadas pela justiça. Não cabe a mim nem a você nem a ninguém mais dizer se ele é inocente ou culpado. Agora cabe à justiça. Quer queira, quer não, porque a gente está sob a força do Estado. Alguém tem força maior do que o Estado? Tem não. Ninguém, nem religioso, nem dos tantos religiosos que tem, nem a ciência. A ciência não tem força maior do que o Estado. O Estado, o conjunto do Estado é a força maior para uma sociedade. A gente está submetido a ele. As leis estão postas.
com os princípios que estão em voga. Felizmente, o Brasil, no século XXI, estabelece que todos são iguais perante as leis, né? Essa é a nossa carta maior, nossa referência maior. Todas as leis vêm depois dessa aqui, e já é a quinta Constituição. Mas houve um tempo no nosso Brasil que não era assim, né? E nem todos eram iguais perante a lei. Haviam alguns que tinham mais privilégios do que outros. Assim foi o tempo da escravatura, durante mais de 300 anos. Então, é preciso muita paciência para a gente lidar com uma mentalidade arcaica que está estabelecida no Brasil, num grande contingente de pessoas que hoje, em 2023, tem o nome de bolsonarismo. Mas, ao longo da história, teve vários nomes. E tem uma estrutura filosófica bem conhecida. É maniqueísmo, é uma forma maniqueísta, é uma forma arcaica de brutalidade, é uma forma fascista e de um reducionismo muito grande. Você imagina, por exemplo, reduzir todo um debate político a cores. Sim, a cores. O vermelho, o verde, o amarelo. Isso para citar só, digamos, das coisas mais, digamos assim, sinalizadas na política brasileira. Né? O vermelho das esquerdas, que é uma razão histórica desse vermelho ser escolhido pelas esquerdas. O verde e amarelo da bandeira do Brasil, que é uma continuidade das cores da Casa de Orleans e Bragança, né? Um conjunto real que tinha na Europa, que veio para o Brasil, que era verde e amarelo, do Império Brasileiro. E aí há uma transformação de estatuto político brasileiro, da monarquia, saímos para a República, mas continuou. As cores, a referência simbólica, em muitos aspectos, permaneceram. Então a gente não pode reduzir a cores. Quem fazia isso era as comunidades que disputavam poder na Idade Média. Isso é um atraso histórico. A gente precisa avaliar quais são as propostas para o Estado, para o conjunto da sociedade, que cada grupo tem. O que é que o laranja tem para oferecer de modo de conduzir a sociedade? É só uma distinção para que se não misture as ideias. E o que é que o rosa vai ter? Não é assim como o vermelho, o que é que tem? O azul, o que é que tem? Vamos se esforçar para que a gente eleve-se, refletir e que procure mostrar às pessoas que estão reduzindo a slogans e a cores, todo um arcabouço histórico complexo que não é por aí. Tem que insistir nisso. Eu converso com bolsonaristas, com os fascistas, eu tenho muito receio. Mas também olho no olho e digo a eles, vocês estão errados. E a história já superou a tese de vocês, está refutado. O problema é que eles não têm consciência, que são fascistas, a maioria. Eu converso com bolsonaristas, os fanáticos ou os alienados, e digo, não é por aí. Não são slogans, não são cores, simplesmente que vão definir o seu gabarito ou o gabarito do seu representante. É preciso um pensamento coeso, é preciso um projeto de governo denso, uma constituição clara dos propósitos que o seu grupo político tem. Isso na esfera federal, na estadual e na municipal. Isso não está havendo no Brasil com muita proeminência. Sendo movido pelas astúcias da fala, pelos afagos
e pelos afetos esbanjados pelo líder, pela líder, pelo representante do grupo, por favores prometidos a um grande número de pessoas, acontece muito nos interiores, e assim tem ocorrido o revezamento do poder em mais de 5.800 municípios brasileiros, nos estados e no governo federal. Não só assim, mas tem muito peso essas estratégias superficiais. Enquanto que a densidade mesmo, o bom, vamos dizer assim, a melhor parte, que é o conhecimento da estrutura do Estado, as leis que estão vigorando e todo um arcabouço de andamento de como conduzir o poder da máquina pública está sendo legado a segundo e terceiro plano. O mais importa é as eleições. É uma pena, né? Muita gente está consciente disso e não está deixando de lado a ciência, aquela que é, por mais subjetividade que haja, exata. Aquela ciência que é equânime, por mais subjetividade que há entre os indivíduos ou entre coletivos, grupos de indivíduos. Muita gente está muito consciente disso e não está abandonando, de forma alguma, esse grande trunfo que é a civilização, as conquistas que a civilização traz, construídas com muito esforço, infelizmente com muito sangue derramado. Tem esperança que a gente possa trazer muita gente a se dispor a trilhar no caminho do saber.